O serviço jurídico que a gente vai trabalhar hoje é indenização por violência obstétrica. É um tema muito importante e, infelizmente, muito recorrente no Brasil. Olha essa pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, que revela que 1 em cada 3 gestantes atendidas em hospitais privados passam por situações de violência obstétrica. Gente, 33%, 1 em cada 3 é muita gente, é muita mulher passando por essa situação. E no SUS, o número é ainda mais expressivo, cerca de 45% das mulheres sofrem maus tratos na hora do parto. Então vou mostrar para vocês o que é essa ação de violência obstétrica, o que constitui uma violência obstétrica e ainda trazer 2 casos reais, 2 julgados, ações procedentes de como que foram os pedidos, como que foi feito o cálculo e como que transitou em julgado e quanto cada um desses casos recebeu ao final. Repara? Não repara. Você passa por violência obstétrica, vai reparar o dano causado? Não repara, é uma tentativa de reparação. Então, eu sou pai, eu tenho 2 meninas. Eu lembro que até a primeira gravidez da Isabela, eu nem tinha ideia que acontecia isso. E daí a gente passou por um processo de ter conversas com doula, com outras mulheres que já fizeram um parto. E eu descobri que, infelizmente, é muito comum. E daí você começa a conversar com pessoas da sua própria família e você descobre que elas também passaram por violência obstétrica e muitas vezes nem sabem que passaram, porque era tratado e ainda é tratado em muitas situações como algo normal, algo necessário ao parto. E muitas vezes não é. Antes da gente começar, olha essas 3 notícias aqui. Primeiro, o hospital é condenado por violência obstétrica. Então, 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação de hospital por violência obstétrica. Os magistrados majoraram o valor da indenização por danos morais, que passou de 20 mil fixados em primeiro grau para 50 mil. Esse outro caso aqui, o hospital deverá indenizar paciente que sofreu violência obstétrica por 50 mil reais, lá na 2ª Vara Federal de Porto Alegre. E no terceiro caso, ele mostra aqui o dado da Fundação Oswaldo Cruz que 45% das mulheres sofrem maus tratos na hora do parto e 1 em cada 3 em hospitais privados. Para começar, a gente precisa definir, ou pelo menos começar a contornar, o que é violência obstétrica. Violência obstétrica são maus tratos à mulher, ao acompanhante, ao bebê na hora do parto ou procedimentos e intervenções desnecessárias. Eu diria que maus tratos é muito frequente e, pelo que a gente vê na literatura, nas pesquisas, intervenções médicas desnecessárias, apesar de estar diminuindo com o tempo, ainda são muito frequentes. Eu vou dar 3 exemplos aqui de intervenção médica que pode ser desnecessária. Como que você vai saber se é ou não desnecessário? Você vai precisar provavelmente de uma ajuda de um profissional da medicina para avaliar aquela situação. Mas casos comuns são uma cesárea sem necessidade, então a mãe ela não quer optar por uma cesárea, ela não quer fazer cesárea e ela tem uma indução, uma obrigação de fazer cesárea, ainda quando a indicação clínica não era para cesárea. Um segundo caso é a indução ao parto sem necessidade, então a mãe não quer induzir o parto e o profissional vai lá, força, ele traz um contexto, um momento de fragilidade da mulher, de fragilidade, às vezes ali do casal, do acompanhante que está acompanhando a grávida e faz uma pressão para um procedimento específico que não é necessário nem recomendável naquele momento. Então, a indução ao parto pode ser um deles. E outro também que tende a ser comum é a episiotomia, que é o corte feito para, teoricamente, facilitar o parto. Então, esse é um corte que era muito usado antigamente. Ele está caindo, está sendo cada vez menos usado, mas muitas vezes ele é feito de forma desnecessária. Então, se chega aí no teu escritório de advocacia, uma mulher que ela relata que passou por maus tratos, você começa a investigar, tá, me diga o que aconteceu no seu parto. E você começa a listar os procedimentos médicos que foram realizados. Com isso, você já pode ter uma ideia, poxa, realmente, talvez a gente esteja falando de procedimentos desnecessários. Minha recomendação é converse ou, de maneira conjunta, traga isso para uma avaliação de um médico obstetra. Outra forma de violência obstétrica é negligência, abandono, deixar a mulher desamparada, sozinha, passando dor, desesperada, sem cuidado, sem atenção, sem monitoramento médico, acompanhamento médico. E outro ponto também que pode caracterizar a violência obstétrica é a violação da autonomia. Então, existe uma força, existe uma indução a mulher dizer que aceita, forçar que aceita algo, mesmo ela não querendo. E ela tá no momento ali de fragilidade, tá no momento do parto, ela não tá
racionalizando tudo o que está acontecendo e tudo que ela idealizou muitas vezes para o parto. E muitas vezes, nesse momento, cede-se a autonomia. Então, existe uma evolução da autonomia, ainda que pareça que não exista, ainda que pareça que não seja direta, porque existe uma pressão na mulher. Eu passei por isso junto com a mãe das minhas filhas no primeiro parto e tinha uma pressão para um procedimento específico que ela não queria e estava sendo pressionada a fazer. Ela sabia muito bem que não queria, naquele momento ela não estava acompanhada de mim, foram 10 minutos ali, 10, 15 minutos. Ela foi pressionada 2, 3 vezes para realizar um procedimento não necessário para o parto. Então, se tivesse sido realizado, ali poderia ter sido considerado uma violência obstétrica. Somente o ato de forçar, de desrespeitar ela e de forçar algo que não precisava, também é uma caracterização de violência obstétrica nesse caso. Então, o cliente dessa ação ele vai ser principalmente a mulher gestante, o filho que pode sofrer algum dano por uma violência obstétrica, por um procedimento não necessário, e acompanhantes da gestante no momento do parto, que também podem ter sido lesados nesse momento. Para contextualizar, vou trazer 2 casos concretos mostrando os pedidos, como que foi a sentença, o acórdão e os valores dessas ações. Então, o primeiro caso, quem foram os autores nesse caso? O gestante, o pai e a criança ajuizaram ação de responsabilidade civil por danos morais, materiais e estéticos em face dos réus, que foi o hospital, o convênio e a médica, com a alegação de que houve falha no serviço médico prestados, pois houve prática de violência obstétrica e imperícia por parte da equipe médica. Então, os autores alegam que a gravidez foi saudável e o bebê não apresentava nenhuma lesão pré-existente ao parto. Eles alegam que no momento do parto houve prática de violência obstétrica pelos seguintes motivos. E é interessante você prestar atenção aqui porque pode ser que esses motivos sejam próximos ao que acontece aí no teu escritório, ao cliente que você vai atender. Primeiro, não preenchimento do documento de evolução do parto. Segundo, uso de procedimentos perigosos e desaconselhados pela prática médica para acelerar sem justificativo o parto e o nascimento. A ruptura manual da bolsa amniótica, a manobra de Christeler e a manobra de Valsalva. Terceiro, não monitoramento do estado do bebê por meio de ausculta fetal. Quarto, não informação ao gestante ou seu marido a respeito dos procedimentos a que seria exposto e seus riscos. E quinto, realização tardia da cesariana. Então, aqui foram manobras que tem pouca evidência ou que, nesse caso específico, elas não seriam necessárias e uma falta de monitoramento e uma falta da autonomia da decisão do casal, da decisão da grávida. Então, eu percebo que foram violências de diversas formas, né? Como consequência, na falha da prestação do serviço, o bebê nasceu com quadros de anoxia neonatal, ausência ou diminuição de oxigênio das células, que isso aqui ele poderia ter sido evitado com o monitoramento do estado do bebê. Teve convulsões na UTI e hoje apresenta quadro de paralisia cerebral com quadriplegia espástica, paralisação dos 4 membros. Foi um caso realmente muito sério. Em contestação, os réus alegaram que todos os procedimentos seguiram os protocolos do Ministério da Saúde, o parto foi imunizado e não houve prática de imperícia ou falha de prestação de serviço, que é o que qualquer contestação vai alegar. Isso que tá falando aí não faz sentido, né? A sentença, ela condena os réus solidariamente nas obrigações de fazer, consistente no custeio integral do tratamento de saúde da criança relativo a problemas que tenham ligação com o quadro de paralisia cerebral. Pagar a cada um dos autores indenização por danos morais no valor de R$ 74.850 e pagar à criança danos estéticos no valor de R$ 74.850. Além disso, condenou também aos honorários advocatícios de 15%. Teve uma apelação dos autores e também da parte ré, e veio o acórdão, que foi definido nos seguintes termos. Então, teve uma redução da indenização por danos morais de 84.850 para 50 mil, o que eu já acho um absurdo, né? Olha o dano que essa criança vai levar para o resto da vida dela. E reduzir também os danos estéticos de 84.850 para 50 mil. Bom, é o caso concreto, é o que aconteceu. Diante de uma sentença dessa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma liquidação. Sentença que eu mostro aqui no cálculo jurídico. No cálculo jurídico, você pode escolher o índice Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi onde foi feito esse caso. Você pode fazer isso na tua planilha, ou onde você quiser também. Aqui no cálculo jurídico tem mais de 80 índices para você escolher. Você coloca os danos morais da criança, da mãe, do pai e os danos estéticos. Como é dano moral, você vai ter uma data da correção monetária iniciando depois da data dos juros de mora. Aqui você pode fazer isso de maneira individualizada no cálculo jurídico.
adiciona o honorário de sucumbência no valor de 15% e tem o resultado que dessa ação o total foi R$ 476 mil. 414 mil o principal, 62 mil de honorários de sucumbência. Vamos para o outro caso agora. O segundo caso foi negado o pedido de cirurgia cesárea, não houve aplicação de analgesia para ajudar com a dor, houve indução do trabalho de parto com medicamentos contra a vontade da autora. Então, vê uma violação bem séria aqui. Gestante sangrou por horas sem assistência. Criança nasceu no banheiro sem acompanhamento de enfermeiras ou médicos e, por isso, bateu com a cabeça no chão ao nascer. E médico fez comentários debochando da situação. Poxa, bem sério, né? Imagina você, nesse momento tão importante, que tem uma sensibilização muito grande, né? Passar por tudo isso daqui. Pode gerar um trauma muito grande para a mãe. A criança ela pode bater, pode ter um problema muito sério. Faz todo sentido entrar com uma ação pedindo reparação. O pedido da inicial foi justiça gratuita, indenização de R$ 80 mil, inversão do ônus da prova e condenação ao réu ao ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios. A sentença ela veio procedente, ela condenou a réu ao pagamento de R$ 40 mil a título de danos morais em favor dos autores, corrigindo monetariamente a partir da fixação da sentença e com juros de mora a partir da citação. Teve a apelação dos autores, a apelação do réu e veio o acordo que majorou para R$ 60 mil com correção da data do arbitramento e juros moratórios do evento danoso, qual seja a data do parto lá em 2019. Então você vai lá no cálculo jurídico e você vai fazer a mesma coisa. Você coloca R$ 60 mil, coloca o início da correção monetária, o início dos juros de mora. Lembrando que, nesse caso, foi o NPC, mas a gente tem mais de 80 índices se você quiser escolher. Se você tiver na planilha, você vai ter que pesquisar, vai ter que ir atrás desses índices para resolver, mas dá para resolver também. Aqui no CJ, você também pode colocar os honorários de sucumbência, então eu vou adicionar e definir aqui em 20%. Percebe que a gente tem várias opções para qualquer tipo de fixação de honorários sucumbenciais, você consegue colocar aqui. Adicionamos em 20%. E chega no resultado. Então foi uma ação atualizada de R$ 109 mil o principal e R$ 21 mil de honorários sucumbenciais. Eu vou deixar agora uma listinha dos artigos da fundamentação técnica jurídica para você usar nesses casos. Então eu não vou entrar a fundo neles, eu vou colocar aqui. E quem for trabalhar ou quando você tiver um caso, você pode voltar nesse vídeo, pausar nesse trecho e dar uma olhada na fundamentação. Ou anotar agora aí e estudar se você tiver um caso específico para isso. Lá no cálculo jurídico, dentro do cálculo jurídico, a gente tem treinamento sobre diversos assuntos. Então lá você pode entrar e pode ver treinamentos que vão te auxiliar a montar e atuar em cada um dos casos que você quiser. Então, primeiro, o artigo 186 do Código Civil. Então, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar dano a outrem. Então, é o caso da violência obstétrica. Segundo, artigo 927 do Código Civil. Então, é a obrigação de reparar o dano. Depois, o artigo 951 do Código Civil, que é a indenização devida por aquele que no exercício da atividade profissional por negligência, imprudência ou imperícia, é o caso da violência obstétrica. Depois, o CDC, porque é uma relação de consumo, né? Independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Depois pega essas daqui, muita gente talvez esqueça de adicionar, que é a Resolução 36 de 2008 da Anvisa. Então, nos processos operacionais assistenciais, na assistência ao trabalho de parto, o serviço deve proporcionar acesso a métodos não farmacológicos e não invasivos de alívio à dor e de estímulo à evolução fisiológica do trabalho de parto. Então, vários métodos que a gente viu nos casos analisados não estão nesse estímulo à evolução fisiológica do trabalho de parto e nem em métodos não invasivos ao alívio à dor. E depois, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Tratado Internacional ratificado pelo Brasil em 84. Aqui, os Estados-partes garantirão à mulher assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto. Então, anote isso aí para fundamentar a sua ação. Como que você cobra essa ação? Eu gosto de pensar que tem dois jeitos principais de cobrar a prestação. Ou você cobra um valor de entrada e um percentual menor, ou você cobra um percentual de êxito da ação. Quando você cobra um percentual de êxito, a tendência é que você ganhe mais no todo, mas assuma uma parte do risco, porque se a ação não for procedente, você não ganha. Quando você cobra um percentual menor ao final e um valor fixo de entrada, você tira um pouco do risco da sua operação em desfavor de ganhar mais com a ação. Então, poxa, eu vou cobrar R$5 mil de entrada e 15% no êxito, ou vou cobrar nada de entrada e 25% do êxito. Qual que faz mais sentido? Depende da operação do teu escritório. Se você
está novo, recém-atuando, eu recomendo sempre procurar ter um fixo de entrada, porque isso vai compor o teu fluxo de caixa, até você ter também uma ideia de qual que é o percentual de procedência dessa ação na sua região. Poxa, eu sei que para determinados casos é sempre procedente. Sempre, nunca existe, mas você vai perceber, quase sempre vai ser procedente. Tem outros casos que o entendimento não é tão favorável aqui na minha região. Então você vai compondo esse conhecimento do teu escritório e talvez te dê conforto para, em alguns casos, não cobrar para entrar, mas cobrar um percentual maior no êxito. A última dica antes de você começar a atuar é prestar atenção nesses 3 erros bem comuns nesse tipo de ação. O primeiro é não especificar todo o dano, toda a evolução do trabalho de parto, procedimentos e fatos que aconteceram. Sem isso, dificilmente você vai ganhar a ação. O segundo é não juntar a documentação de tudo que você tiver ou não pedir nos autos a documentação para que seja juntada pela parte ré. Então, é importante você ter o máximo da documentação que comprove os fatos. Se você não tem nada que comprove os fatos, poxa, a entrada no hospital, saída do hospital, se você tiver o boletim médico, o que aconteceu, contratação, valores pagos, porque às vezes você paga valor de disponibilidade. Se você não tem tudo isso documentado, você vai reduzindo as suas chances de êxito. E o terceiro erro é você não se atentar ao termo inicial dos juros e correção monetária no caso de danos morais, que normalmente eles são fixados em datas diferentes. Então você precisa se atentar para essas datas para fazer o cálculo certo e evitar que seja postergado o processo ou que você tenha que pagar honorários sobre excesso de execução, ou pior ainda, você colocar um valor de execução abaixo do que o teu cliente teria direito a receber. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário falando que ação você gostaria de ver analisada aqui no nosso canal e acompanhe o Cálculo Jurídico aqui no YouTube. Obrigado, até mais.